Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, imperadores? Como é que vocês estão? Tudo bem, hein? Como é que tá a madrugada? Dormiram bem? Estão dormindo bem? Para vocês que vão estar comigo aqui vai ser um prazer. Para vocês que vão assistir também ou ouvir outra hora, vai ser um prazer, tá? Mas hoje vai ser uma live muito interessante que nós vamos ler muito, né? Porque a gente fala bastante, mas em todas as vezes que eu tô lendo a palavra do Senhor, eu realmente comento muito, né? Porque é o que vem na minha mente, é o que o Espírito Santo fala comigo, eu acredito, né? Eu tenho certeza, na verdade, que é isso. E hoje nós vamos falar sobre no Êxodo, vamos falar Êxodo 24, 12 em diante. Vamos até chegar lá quando Arão ele substitui Moisés, quando Moisés sobe no monte, né? A lei da substituição, né? Ou a lei do respeito, né? A lei do respeito, Arão substitui Moisés. Então, para a gente começar, sem perder tempo, né? É importante você saber que essa live aqui, o objetivo dela é fazer com que vocês, como eu, ou eu, não estou fazendo para vocês, mas para mim, é a transformação da nossa visão em relação ao que pensamos em relação às coisas, porque nós nascemos para liderar, nós nascemos para governar, nós nascemos para ser imperadores. E nós queremos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha dar essa visão para todos, para mim, para vocês, que o Espírito Santo venha de uma maneira grandiosa fazer um trabalho nas nossas vidas e que realmente possa acontecer coisas extraordinária na nossa vida a partir de hoje, né? E que esse querer transformar, esse querer liderar nasce dentro de você, porque você precisa entender que você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. E nós vamos orar para isso, para que o Senhor venha abrir seu entendimento, venha abrir o meu entendimento cada vez mais, e que Ele venha controlar as nossas vidas, e não eu, mas Ele, né? Que os meus atos, as minhas vontades, os meus desejos sejam substituídos pela vontade do Senhor, porque nós sabemos que cada dia mais está próximo. E o reino ele precisa ser falado, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo, né? E a palavra precisa ser pregada. Eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou simplesmente uma pessoa que o Senhor chama para levantar às 3 da manhã e pede para mim ler um pouco da palavra, que talvez tenha alguém aqui que vai querer ouvir a palavra dele às 3 da manhã, que está com um pouquinho de insônia, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com espírito e vontade de suicídio, pessoas que estão achando que não nasceram para ter sucesso, pessoas que ficam perguntando por que tudo acontece comigo. Então é para vocês, tá? E para você que já é um sucesso também, porque precisa entregar para o Senhor alguma coisa, né? E isso é a minha oferta ao Senhor, levantar às 3 da manhã e dar para Ele essa leitura. Então, para a gente começar, vamos orar ao Senhor, tá? Para Ele abrir o nosso entendimento. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o nosso entendimento, meu Pai. Ó Deus de Israel, eu sei que não sou digno das tuas palavras, meu Pai, nem da tua promessa. Mas o Senhor Jesus, ele foi entregue na cruz como cordeiro para que todos os meus pecados, os nossos pecados, fossem perdoados. Eu acredito nisso, meu Pai. E quando o véu se rasgou, meu Pai, ali nós não tínhamos acesso ao Senhor, mas a partir daquele momento, quando o véu se rasga, a partir daquele momento o Senhor Jesus dá acesso ao Senhor, meu Deus. Então, Pai amado e querido, abre o nosso entendimento, fala com a gente, meu Pai. Dá ao povo, às pessoas que vão estar ouvindo e assistindo essa live, meu Pai, entendimento. Coloque líderes, meu Pai, pessoas capacitadas que vão assistir, ouvir essa live. Ou então capacita eles, meu Pai, porque eu sei que muitas das vezes é o Senhor que capacita tudo. Então capacita a gente, meu Pai, dá-nos vitória, sucesso nessa madrugada. Dá-nos entendimento, Pai, pela Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre nosso entendimento, a nossa visão, e que a nossa boca seja a Tua boca, meu Pai. Passa com as nossas palavras, meu Pai, não seja nossa, mas as Tuas palavras, através do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém?
Amém. Vamos lá então. Vamos começar aqui no Êxodo, né? Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Presta atenção aqui. Você vai ver lá na frente, o Senhor Jesus, quando foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites. Então, olha que sacrifício. Moisés foi chamado ao Senhor para ir ao Monte Sinai. Ele chegou ao Monte Sinai e ao chegar, vamos falar assim, ele ficou se purificando por 6 dias até o Senhor chamar para ir até o monte, até o final do monte, ou até, vamos colocar assim, até a ponta do monte. Chegando à ponta do monte, Moisés, ele ficou lá 40 dias, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Fala sério, amigos. Deus manda trazer oferta para o tabernáculo. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, a madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a ístola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O Senhor estava falando assim, né? Os homens, quando eu vou me ofertar isso, porque diz que eles vão me ofertar, eu vou fazer um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio dos homens, né? A arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, e 2 côvados e meio será o seu comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio, e altura de ouro puro, e de ouro puro a cobrirás, e por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão mais deles de lá. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Ou seja, tudo que o Senhor vai falar ali é para colocar dentro da arca. A arca vai ser como se fosse o cofre. O cofre que vai levar tudo que o Senhor, né, vai dizer a Moisés ali. Meu cabelo tá bagunçado, mas não tem problema não, né, irmãos? Não tem problema não, porque é assim mesmo, tá? Madrugada é assim, a gente acorda meio fora do controle, meio rápido, tô ficando meio careca, ó. O propiciatório, desculpa. Farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio.
Farás 2 querubins de ouro batido, e colocarás nas 2 extremidades do propiciário, ou seja, da tampa, um querubim na extremidade em uma parte, e o outro querubim na outra parte. O Senhor está falando, você vai fazer 2 querubins, um do lado direito, um do lado esquerdo, e os 2 vão se juntar, né? Os querubins estenderão as mãos por cima, cobrindo com elas o propiciário, a arca. Então estarão eles de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca, testemunho falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, o Senhor estava mandando o Moisés a preparar a arca. Como seria a arca? Porque é ali que ele ia habitar, o local que ele ia habitar quando o povo fosse falar com ele. Também ali ia habitar a lei dele, né? Toda a lei que ele falasse com Moisés, né? A mesa. Também farás uma mesa de madeira de acácia, terás o comprimento de 2 côvados, largura de 1 côvado e altura de 1 côvado e meio de ouro puro, as cobrirás. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor também. Lhe farás moldura ao redor de largura de 4 dedos, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio delas se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as seus galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro os fará. Porás sobre a mesa os pães das proposição diante de mim perpetuamente. Aqui tudo era para... A mesa era para colocar a arca em cima. Então, se a arca movimentasse, a mesa ela também tinha que movimentar. Então, por isso tinha que ter as argolas, porque a mesa ia onde a arca ia. A arca não podia sair de onde estava e colocava no chão. Então, o Senhor já preparou tudo. Ó, em cima dessa mesa vai colocar arcas. Então, a arca tem que ir aonde eu for. A mesa também era uma peça fundamental para a arca, porque imagina... Por acaso você come com seus filhos no chão, não em cima de uma mesa? E a mesa, quanto mais bonita, melhor será, não é? Melhor será a experiência que seus filhos terão com aquela refeição, não é verdade? Então, o Senhor, a mesma coisa. A mesa era a experiência que o povo ia ter em relação a Deus. Não podia ser qualquer coisa, né? O candelabro. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará esse candelabro. O seu pedestral e a sua haste, o seu pedestral e a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, ou com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. 6 que vai sair do candelabro. No candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre suas hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As suas pevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro. Com todos estes utensílios, vê, pois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o Senhor, ele está mostrando para Moisés tudo o que ele quer.
da maneira que ele quer. Eu não estou falando, Moisés, eu não quero que você faça do seu jeito, mas do jeito que eu estou te mostrando, do jeito que eu estou te ensinando. Para que você não erre, ou seja, o Senhor ensina a gente para que nós não erramos. Para que nós não erramos, né? Porque nós temos hábito de fazer as coisas do nosso jeito. E o Senhor, lógico que Ele agrada do nosso jeito. Mas eu tenho certeza que se nós fizermos o que Ele fala, do jeito que Ele pede, as coisas vão acontecer mais rapidamente. Então, é muito importante a obediência ao Senhor no que Ele pede, né? As cortinas do tabernáculo. 26. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e camesim, com querubins. Os farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas uma às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçados farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas, ou seja, à mostra, uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas uma às outras e o tabernáculo passará a ser um todo. Bacana, né? Até o colchete já tá falando, mas até que incrível. O Senhor ele mostra detalhes aqui, porque a gente fala assim, mas isso é tão bobeira. Você vai assim, não, amigão, isso é detalhes. E o Senhor, ele é detalhista. Isso é como ele gosta que as pessoas façam as coisas. As pessoas têm que ser detalhistas, né? Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás a parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. A sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes na laçada, e ajudarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas dos tabernáculos. O côvado de um lado e o côvado do outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para as cobrir. Os detalhes, amigo. A cobertura de peles e as tábuas. Também farás de peles de carneiro tinta de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia. As tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente, cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e meio de largura. Cada tábua será 2 encaixes travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão a primeira argola. Assim se farás com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim será as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo. As 5 para a tábua dos tabernáculos ao lado posterior que olho para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas e uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro de tábuas e de ouro farás a sua argola, pelas quais hão de passar as travessas, e as cobrirás também de ouro as travessas.
levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Ou seja, cara, o Senhor, ele é arquiteto. Você está vendo? Ele é arquiteto desse mundo. É o mundo que ele criou em 6 dias, né? 7 ele descansou. E ele está falando aqui para Moisés como ele faria, como seria o tabernáculo, como ele gostaria que fosse. Como deveria ser. Tendo medidas, tamanhos, detalhes nas argolas, detalhe das madeiras, detalhe das tábuas. Como é que ele queria que levantasse a base e cobrisse. Como é que ele queria tudo. Perfeição total. Por isso que fala que o Senhor é o Deus da perfeição. Ele continua. O véu, o reposteiro e as colunas. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo do santo. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo do santo. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro do estofa azul, em púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Para recolher a sua cinza, e para as bacias e garfos, e baseiros, todos esses utensílios fará de bronze. Falhe-as também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porá dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até a meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão no argolas de um e de outro lado do altar. Quando for levado o oco e de tabernáculo, do farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Vamos parar aqui, né? Que hoje é 27, tá, pessoal? Amanhã vai ser o 28. Vamos parar aqui, porque senão minha bateria vai acabar hoje, né? Aconteceu infelizmente, essa coisa vai acontecer, que a bateria vai acabar. Mas vamos falar aqui sobre a lei do respeito, para a gente finalizar. Enquanto Moisés falava com Deus no monte, os israelitas começavam a se perguntar: aonde o seu líder tinha ido? Era 40 dias e 40 noites, amigos. Pelo menos por uma temporada, ao se reunirem em volta de Arão para pedirem a sua ajuda na fabricação de um bezerro de ouro, violaram o primeiro dos 10 mandamentos que estavam por receberem. Embora as convicções de Arão ficassem muito para trás em relação à de Moisés, o povo implorou que ele tomasse conta. Por quê? Provavelmente por causa da lei do respeito. Já que Moisés se deteve, o povo esperava que outro líder tomasse posição. Fizeram isso porque, primeiro, pessoas são como ovelhas, sem pastor sempre necessita de um líder. Jesus assim o declarou, lá em Marcos 6,34. Segundo, pessoas focam sobre necessidades imediatas, lutam contra gratificação demorada. Pessoas sofrem de falta de memória, sempre perguntam: o que o líder faz por mim ultimamente? 4. Pessoas são inseguras, começam a se preocupar quando não vê muitos sinais de segurança. Assim são pessoas, meus amigos. Infelizmente são seres humanos, né? E seres humanos é assim. Eles o tempo todo eles estão questionando. Não importa se você deu de comer agora, amanhã, se eles estiverem com fome, eles vão reclamar. É assim. Infelizmente hoje eu não posso
Não vou falar muito porque eu estou sem bateria, o meu carregador não está aqui. Mas enfim, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai amado e querido, eu te peço desde já eu te agradeço pela bênção alcançada, pelas informações aqui levadas, pela palavra levada às pessoas, meu Pai, pela excelência que o Senhor deu em fazer a arca, meu Pai. E também pela lei do respeito, meu Pai. Ó meu Pai, fazer com que as pessoas tenham respeito aos seus líderes, meu Pai. E que eles possam ser um bom liderados, meu Pai. Acalenta os corações daquelas pessoas que estão agora turbulentas, atordoadas, meu Pai. Eu te peço, dai calma, meu Pai. Dá uma boa noite de sono em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Pai amado, proteja da bala perdida, do homem sanguinário e de todo mal, e que o dia de manhã seja um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja ligado a mim e a tua vitória. Amigos, amanhã nós vamos voltar para a gente continuar essa leitura, porque hoje estamos sendo interrompidos por causa dessa bateria. Mas amanhã não vai acontecer isso, porque eu vou me preparar, tá bom? Um beijo, fica com Jesus e até amanhã. Vou colocar aqui na descrição a lei do respeito, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.